Ah, já pago mesmo, tudo bem. Mas se mais adiante eu vier ficar com dificuldades financeiras e não tiver como pagar a minha internet, como que eu farei as lives? Como que eu farei acesso à plataforma Google Classroom? Assim como vocês, alunos, têm essa dificuldade, boa parte dos alunos, talvez muitos professores não tenham condições de ficar mantendo postagens no Classroom se não tiver internet. Então, essa é uma outra situação que a gente tem que entender e que a própria Seduc vai ter que repensar, né? Então, o Matheus botou essa colocação, relendo aqui, lendo novamente o que ele falou, né? Não é uma explicação fácil para todo mundo entender, já que cada professor passa por um jeito as atividades, um jeito diferente as atividades, até porque não houve uma padronização, estou colocando eu aqui. E aí ele botou aqui uma outra coisa que eu achei importantíssima que o Matheus Moraes falou. O único jeito é esperar tudo isso acabar e todos os professores passarem uns trabalhos valendo nota mais explicação. Se continuar, vamos repetir. Ele coloca aqui de uma forma um pouco catastrófica, né? Ele coloca que todo mundo vai repetir de ano por conta dessa situação. Eu não diria que vai todo mundo repetir, mas como eu falei mais cedo, mas o Rogério só entrou depois, eu vou repetir rapidamente aqui. Como eu falei antes, não se trata de todos repetirem. O que está sendo colocado, o que tem, as possibilidades que tem para acontecer aqui, daqui para frente, diante de tudo isso que a gente está vivendo, é o seguinte: o governo do estado vai anular esse ano letivo e ele será repetido integralmente a partir do ano de 2021, ou seja, o ano pedagógico de 2020 ser considerado perdido e a gente fazer o ano de 2020 cursar ele no ano de 2021, ou ainda a gente fazer o ano de 2020 em 2021 paralelo ao próprio ano de 2021, então tipo uma reposição, mas uma reposição de um ano inteiro terá que acontecer ao longo do ano inteiro. É um outro problema, né? Teremos condições de fazer uma reposição de um ano inteiro praticamente ao longo do ano que vem? É uma questão difícil. Então pode ser anulado o ano letivo, pode ser determinado que esse ano letivo seja feita a reposição ao longo do próximo ano, que seria bem complicado, ou pode ser que o governo do estado coloque para a gente fazer esse ano letivo da forma que for possível, através de aulas online, classroom, lives, mesmo que muitos não tenham acesso, e ser mais adiante feita alguma orientação de que a gente não deva reprovar ninguém. Aí você fala assim, pô, mas não é justo. Mas a gente não tem respostas nesse momento suficiente para esclarecer todas essas questões. Então são muito mais perguntas e possibilidades do que propriamente respostas precisas. Enfim, gente, eu acho que com isso, com essa live de hoje, eu respondi não tudo, mas uma boa parte dos questionamentos possíveis. Para finalizar, dizer que quem tiver acesso à internet e tiver condições de acessar os meios eletrônicos, como computador, celular, que se puder, continue fazendo as atividades. A minha fala aqui em nenhum momento foi no sentido de dizer para os alunos que estão livres de fazer as atividades do Classroom. Até porque a SEDUC quer que os professores continuem fazendo postagens, que os alunos continuem respondendo essas atividades. Já vi muitos alunos questionando nos grupos que não tem como fazer. Eu não estou dizendo que vocês são obrigados a fazer, estou dizendo apenas que é uma recomendação. Quem tiver condições de fazer, enquanto o governo não cria uma alternativa de link patrocinado, dedicado, que daria gratuidade de acesso à internet, como já foi prometido, mas até agora ainda não está funcionando, que vocês, com os próprios recursos, quem tiver condições, continue fazendo as atividades no Classroom, continue tentando responder essas atividades, mesmo sabendo que, por enquanto, essas atividades não têm peso de avaliação. Que fique claro isso, tá? Não tem peso de avaliação de acordo com a determinação, com a orientação da própria SEDUC, aliás. Por enquanto, nós não temos nem mesmo garantia de que essa live que eu estou fazendo, com as próximas que eu ainda farei, e não temos nem garantia de que essas atividades postadas no Classroom valerão como reposição de carga horária para não considerar o ano letivo de 2020 perdido. É uma outra situação também. Então, só com o tempo é que a gente vai saber como as coisas vão ficar. No geral, o que tem que ser feito? Quem tiver condições, faça as atividades lá no Classroom. Quem tiver condições,
Participe das aulas online, as lives, seja comigo ou com outros professores que porventura venham se interessar em fazer e comecem a fazer e achem que vai adiantar fazer, né? Ainda há pouco mesmo minha esposa estava questionando, mas que adianta você fazer live? De repente, mais à frente, o governo do estado, ou a justiça pode decretar de que essas atividades não tiveram valor, que foram consideradas carga horária perdida, porque esse ano letivo pode ser considerado mais adiante perdido. É, pode acontecer, mas eu estou tentando fazer minimamente alguma atividade dentro da orientação da SEDU, que é para que as aulas aconteçam de forma online, minimamente para que vocês não fiquem 100% parados em casa, e nem eu também, né? Para que nós possamos estar fazendo alguma atividade, ocupar a nossa mente e principalmente ocupar a nossa mente com os conteúdos das nossas aulas. Pode acontecer de semana que vem ou mais à frente o governo, a justiça decretar que essas aulas têm que ser interrompidas porque nem todo mundo tem acesso. Só o tempo vai dizer, tá ok? Então é isso para hoje. Quem não tiver participado da live de hoje, mas conseguir assistir essa live gravada, que eu vou tentar colocá-la daqui a pouco na internet ou no grupo, o link. Depois, se surgirem dúvidas que eu, porventura, não tenha conseguido responder aqui, as pessoas podem mandar mensagens no próprio grupo de cada turma, sabendo que eu vou ter que ler com calma, analisar com calma, não tenho resposta para tudo, mas aí de repente com calma vou tentar respondendo uma a uma e vou tentar tirar as dúvidas possíveis. E também se vocês tiverem sugestões, acharem que pode ser melhorada a nossa forma de comunicação, é uma outra possibilidade também. Estou vendo aqui que tem Lucas, Rogério e eu acho que é Vitor, deixa eu ver aqui. Vitor Guimarães também está online. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Rogério que entrou agora, tem alguma pergunta? Não? Não tenho não. Não Nenhuma. tenho não, professor. Beleza. Então, por hora eu vou encerrar aqui, eu vou encerrar com um pouco antes, né? Eu imaginei ir com essa live até 9 horas, mas também não tem necessidade, como hoje é mais para esclarecimentos. Eu vou encerrar essa live daqui a pouquinho. E só para complementar uma outra coisa que eu lembrei agora. Se tudo der certo, se o governo do estado mantiver realmente o sistema de aulas online, seja através de Classroom ou videoconferências, lives, como eu estou fazendo, a partir dessa semana e ao longo das próximas semanas, eu vou novamente repetir essa prática das lives, utilizando já os conteúdos. Hoje foi mais para esclarecimentos, para tirar dúvidas, mas aí no decorrer da próxima semana, dessa semana e da próxima semana, que hoje é o primeiro dia, então esse primeiro dia eu estou utilizando mais para tirar dúvidas mesmo, e talvez para algumas turmas que o meu primeiro dia seria só na quinta-feira, porque algumas turmas eu trabalho só com história, então talvez eu estou até pensando aqui na possibilidade de usar essa live que eu estou gravando agora para postar para todos, ao invés de eu fazer live de fato ao vivo, porque o que eu ia falar para as outras turmas nesse primeiro momento seria basicamente tudo que eu estou falando agora. E aí deixar essa primeira semana para tirar dúvidas através desse vídeo, e no decorrer da próxima semana, propriamente dito, estaria começando com os conteúdos, tá? E aí eu vou ter que rever, né? Talvez eu tenho até que voltar do zero os conteúdos, porque mal a gente começou o ano letivo e aconteceu esse problema do coronavírus, então é bem verdade que eu sempre brincava com vocês em sala de aula, né? Vocês não lembram nem o que almoçaram ontem, que dirá o que eu falei na semana anterior. E aí agora eu coloco isso. Se vocês não lembram muitas vezes o que vocês almoçaram ontem, que dirá o que eu falei há 4, 5 semanas atrás, antes desse problema todo do coronavírus. Porque, não sei se vocês recordam, eu ainda tive um problema de saúde uma semana antes da quarentena ser decretada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, em que eu fiquei com problema de crise de coluna e eu fiquei uma semana antes. Por um acaso, eu acabei emendando uma semana antes dessa quarentena. Então é muito tempo que a gente está sem se ver e realmente é um fator que dificulta um pouco essa questão da gente já começar o conteúdo de repente onde parou. Talvez eu tenha que fazer uma revisão para depois a gente prosseguir, tá ok? Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente se despede por aqui. Obrigado aos poucos que conseguiram acesso, mas eu entendo que não é uma facilidade para todos ter acesso à conexão. E a gente encerra por aqui e
Qualquer pergunta, vocês me chamam lá no privado, ou então lá de preferência no grupo da turma, e me dei tempo para que, na medida do possível, eu vá respondendo, tá ok? Valeu, Lucas. Valeu, Rogério. Valeu, Vitor Guimarães. A gente se vê nas próximas lives aí, tá bom? Fique com Deus. Bom dia.